Gente querida, gente amiga, comunidade Paz e Bem, comunidade Pós-TV 247 do canal do Sejus, Filosofia em Movimento, canal da Universidade Livre Pampédia. E você que está zapeando por aí, de repente chegou, vamos junto nessa jornada, eu sou Carla Pavão. Então, no dia de hoje, gente, eu vou conversar sobre uma coisa que, claro, que não se aplica a relações abusivas de trabalho, nem ao trabalho escravo, que a gente sabe que ainda existe, e muito menos às condições precárias que são oferecidas aí para várias das pessoas uberizadas, e, enfim, tantas outras precariedades que nós estamos enfrentando aí no mundo do trabalho. Mas, né, que em alguns casos, né, e eu passei por alguns casos bastante intensos nos últimos tempos, nos ajudam a voltar a um centro, a ter um equilíbrio, às vezes em determinadas condições que nós estamos vivendo do trabalho. E eu estou me baseando nesse livro, Viver Não Apenas nos Finais de Semana, de Anselmo Green, onde ele diz as bem-aventuranças como pressupostos do trabalho. Então, ele vai dizer que São Bento incute no celeiro o administrador financeiro do mosteiro, que ele deve trabalhar em si mesmo. Ele deve exercitar, assim, atitudes que lhe permitirão realizar um bom trabalho. E essas atitudes é, primeiro, aceitar a si mesmo e provar o próprio sabor. Só então poderá proporcionar um sabor agradável aos outros. E aí ele vai dizer que na palavra alemã, hetzen, que vem de hassen, e hassen é odiar, hetzen significa acossar alguém, para que trabalhe cada vez mais. Isso a gente tem visto direto, principalmente durante a pandemia, né? Muitos estão sofrendo esse efeito, né? Do hetzen, que vem justamente de ódio, né? E hasse, do haste, e por aí vai. Do reste, né? E por aí vai conjugando o verbo odiar. Então, ele vai dizer que muitos acossam a si mesmo no trabalho. Agora, muitos são acossados, né? Isso me lembra o filme O Acossado. Quem não assistiu, é uma boa dica. Então, ele vai falar que quem trabalha acossado odeia a si mesmo. Odeia a si mesmo. E emana dessa pessoa uma atmosfera de agressividade. Então, ele vai dizer que São Bento alude ou que outras atitudes negativas que o celeiro não pode adotar, por exemplo, os que ferem a si mesmo no trabalho, trabalham demais, isso a gente tem visto, né? Muita gente com dores existenciais profundas e outras relações que fazem com que trabalhem. Ele vai dizer que se sobrecarregam de trabalho, mas muitas vezes também ferem seus colegas tratando com dureza e criticando o tempo inteiro. Ou ferimos a nós, ou ferimos aos outros. Por isso, parte da preparação para o trabalho é reconciliação com a nossa biografia. Olha que bonito, né? E nós não podemos ser lerdos, isso eu achei engraçado, não sei se foi da tradução que fizeram aqui. Isso pode soar muito estranho em um mundo em constante aceleração. Muitos autores espirituais exigem desaceleração, redução da velocidade de vida. No entanto, há também uma lentidão no trabalho que aponta para problemas interiores. Há pessoas que são lerdas no trabalho por consumirem muita energia consigo mesmas. Ele vai dizer, elas giram permanentemente em torno da questão se estão sendo suficientemente vistas e se estão fazendo tudo direito. Elas não se concentram no trabalho, né? E isso rouba energia do que elas precisam fazer, porque muitas vezes o trabalho ele não é agitado, mas ele também não pode ser bloqueado por impedimentos interiores. E aí ele vai dizer que a Bíblia também repetidamente descreve atitudes que nós precisamos para a nossa vida seja bem-sucedida, que Paulo apresenta catálogos de virtudes e, contudo, né, esse catálogo de virtudes, ele descreve algumas atitudes. Então, a primeira atitude é aquela que ele diz que é a pobreza de espírito, que é justamente uma liberdade interior. A gente pensa que é negativa a pobreza de espírito. Não, é uma liberdade interior para se lidar com o dinheiro, que muitas vezes nós nos dedicamos totalmente ao trabalho, mas nós não nos apegamos à questão financeira, né? Haja vista que o canal Paz e Bem parou de monetizar os vídeos, até porque a gente nunca fez nada com isso. Então, agora vocês não ficam vendo mais aquelas propagandas chatas, né? Então, a segunda atitude, ele vai dizer, é o luto.
Então, que isso pode parecer estranho, mas ele se refere ao ato de lamentar a mediocridade e as chances que deixou escapar na vida. Então, muitas vezes nós estamos em luto, achando que não fizemos o suficiente, e no trabalho, sempre que nós somos confrontados com as nossas limitações, né, com os colegas de trabalho ideal, com a empresa ideal, nós vivenciamos esse ponto fraco e pensamos que temos que trocar de empresa, né? Ou então lamentamos a situação que estamos naquela empresa, reconhecemos nossos pontos fracos, lamentamos nossa limitação, despedimos da ilusão que nutrimos a respeito de nós mesmos. E quando a gente vive esse luto, o que a gente consegue fazer? A gente consegue ter dedicação ao trabalho. A terceira atitude, essa eu acho importantíssima, a Dora tem até alguns artigos sobre a não violência e a mansidão. Recusar o uso de violência no trabalho. Então, há colegas que tratam as coisas com violência. O termo em alemão, sanft, manso, provém de Sammel. E Sammel é reunir, colecionar. Manso é quem tem a coragem de reunir tudo o que percebe em si mesmo. Porque muitas vezes as pessoas vão para o trabalho e só levam uma parte de si. E fica reduzido só a este âmbito. Talvez nós possamos encontrar no trabalho pessoas que estejam divididas ao meio, né? Elas não estão integralmente lá. A quarta atitude, justiça. Justiça. Devemos ter fome e sede de justiça no trabalho. Devemos nos tornar, se bem que o trabalho está tão difícil, né, com o número de desempregados, né, gente, mas sempre é bom a gente relembrar esses tópicos. Devemos nos tornar justos conosco mesmo e com nossos colegas. Se tratarmos injustamente, surgirão atritos, haverá luta de todos contra todos, mas a Bíblia semeia justiça, diz que quem semeia justiça colherá a paz. E numa atmosfera injusta, o que acontece? Luta. Então, ser honesto conosco, com os nossos colegas de trabalho, com a dignidade do outro. E aí ele vai dizer que misericórdia. Misericórdia parece uma atitude que não combina com o áspero mundo de trabalho, né? Mas a misericórdia não significa complacência, né, no mundo de trabalho. A essência da misericórdia é que ela não avalia nem julga. É o que ele está dizendo aqui. Então, eu devo ser misericordioso comigo. No primeiro momento, olhar para mim e ter misericórdia comigo. Para daí ser misericordioso com os colegas e poder abrir o coração. E os colegas vão começar a abrir o coração conosco, porque se eu não julgo, né? Se nós não julgamos, nós teremos essa possibilidade. Então, e aí ele vai dizer da bem-aventurança do coração puro, que Jesus está referindo-se às pessoas que não agem com segundas intenções. Elas são pessoas que fazem bem para a empresa, elas são positivas, porque elas têm os olhos puros, elas não têm cobiça, elas não condenam, elas não avaliam o outro, elas só tentam fazer com que tudo flua. A bem-aventurança também que ele diz aqui, promotores da paz. Isso a gente pode ser. Promotores da paz, porque quem perturba a paz prejudica todo um clima dentro da empresa. Então, trabalhar essa paz interior, a palavra paz vem do grego, né, eirene, que significa harmonia, que vem da música, né, harmonia da música. Então, a paz no local de trabalho é quando as pessoas se harmonizam. Os romanos, eles estavam convictos que só poderiam produzir a paz por meio de diálogo. Diálogo não é concordar com o outro, mas é sim se abrir para ouvir o outro, né? Então, a paz surge quando eu não falo contra o outro, mas eu falo de ideias que podem ser diferentes. Claro que em empresas grandes, uma empresa que tenha 40 mil funcionários, né? Os diálogos são os mais diversos possíveis, nas mais diversas culturas. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10. Lidar com situação difícil, né? É um caminho. Por exemplo, lidar com assédio moral. É muito difícil e é muito comum ocorrer, né? Assédio moral. A rejeição, o tratamento injusto, o outro é privilegiado, você não. Então, ele vai dizer que Gregório de Nissa interpreta essas bem-aventuranças a partir do esporte. Quando quero correr 1000 metros, preciso que os outros corram comigo. Se eles me acompanharem bem, por assim dizer, me acossarem, correrei mais rápido. Gregório, então, transpõe essa experiência para a nossa vida. Mesmo que as pessoas nos persigam,
mesmo que elas nos persigam, não podem nos causar dano. Não pode nos causar dano. Por quê? Porque elas só nos forçam a correr mais rápido. Isso significa o seguinte: colegas e chefes que trabalham contra mim, se quiserem me prejudicar, não obterão o poder sobre mim. Não obterão. Por quê? Porque eles me incitam a correr numa direção de Deus. Em termos mais seculares, se eu deixar que as intrigas dos outros me incitem a ser cada vez mais eu mesma, a chegar ao fundamento que me é próprio, a alcançar o meu espaço de silêncio, ao qual as palavras lesivas e ofensivas dos outros não têm acesso, a perseguição acaba sendo uma oportunidade de nós maturarmos interiormente e tornarmos o caminho da liberdade interior. Então, essas 8 bem-aventuranças, né, me lembram o caminho óctuplo do budismo, né, mas não são a mesma coisa, não estou dizendo que são a mesma coisa, mas quando põe o 8 e o óctuplo, eu acabo associando. Até a monja Reishin deu uma aula para a gente, para minha turma, lá na Universidade Livre Pampédia. Eu estou acabando após, mas foi uma experiência maravilhosa. E ela falou do caminho óctuplo. Então, aqui ele vai dizer assim: ao meditar essas atitudes, entramos em contato com elas, e elas ingressam no nosso consciente e cunham o nosso modo de agir. Por isso que eu achei importante falar desse texto com vocês. Então, aponta um caminho para que a nossa rotina no trabalho fique mais leve. Ele vai dizer assim: trabalhar motivado pela confiança e não pelo medo. Eu estou com o lapisinho aqui, gente, que o lapisinho marca, eu marco quando eu termino, tá? Por isso que eu estou falando com o lapisinho aqui, vermelhinho, lindo, meu lápis vermelho. Então, ele vai falar assim: uma atitude essencial que temos de aprender para trabalhar bem é a confiança. Há pessoas que precisam controlar tudo o que fazem, porque elas têm medo de serem descobertos, de seus sentimentos serem descobertos, seus pontos fracos, sua sensibilidade emocional. Isso a gente vê muito, muito em ambiente de trabalho. Ela vai dizer, então, na nossa atividade profissional, é verificar se nós temos essa tendência a controlar tudo de tanto medo que nós preferimos nos retrair e arriscar alguma coisa. Jesus trata desse medo, desse tema medo e controle, na parábola dos talentos, que o homem confia o seu patrimônio, né? E o que acontece aos servos antes da viagem, os 2 primeiros servos trabalham com os talentos e o outro não trabalha. Então, alguns arriscam e o outro não arrisca com medo de perder. Então, de um modo, ele controla o dinheiro em terra. No entanto, o seu pensamento acaba fixado na segurança e não permite que ele seja bem-sucedido. Então, o que acontece? Em Mateus, a gente sabe que ele foi visto como escravo mau, preguiçoso, que não semeou e tudo mais. Mas essas palavras não soam duras, né? Claro que são muito duras, ainda mais numa visão progressista de todo o contexto. Mas ele vai dizer o seguinte, que com essa parábola, Jesus vai nos mostrar o quê? Que quem quer controlar tudo, tudo perde. Né? E no mundo de hoje, que é um mundo tão caótico, que muda tudo a cada minuto, e no Brasil ainda mais, né, dado o desgoverno, essa necessidade de controle, ainda mais no meio de uma pandemia, ela pode surgir das mais diversas formas e a gente não se dá conta disso. E a gente acaba transferindo também para o mundo do trabalho. Então, ele vai dizer o seguinte, que Jesus nos convida a despedir-nos do desejo de ter controle absoluto, que leva à autodestruição e faz trilhar o caminho da confiança. Então, quando nós ingressarmos no nosso mundo, que nós possamos ter a liberdade de cometer erros, que algumas coisas não deem certo, e não lutar para enterrar tudo como se fosse tudo maravilhoso e perfeito. Porque se nós fizermos isso, nós definharemos. E aí ele vai trazer uma passagem de São Bento que diz que exige a confiança não só dos monges, mas acima de tudo do abate, e exorta da seguinte forma, ele diz: não seja turbulento nem inquieto, não seja excessivo nem obstinado, nem ciumento, nem muito desconfiado, pois nunca terá descanso. Né? Então, isso é importante. Então, depois tem outras partes aqui que eu quero falar com vocês, mas esse Paz e Bem vai ficar muito grande. Então, aqui fica sempre o meu pedido para cada um de vocês, que curtam, compartilhem os conteúdos, deixem suas mensagens, entrem no bate-papo, na medida do possível, gente. A gente sabe que está difícil, que as pessoas estão tendo que trabalhar demais,
que a internet ainda é uma coisa muito cara no nosso país, mas se vocês puderem dar essa força, tudo isso que nós fazemos é um trabalho aqui voluntário, um trabalho de resistência espiritual, essa comunidade maravilhosa já nos trouxe até aqui, que acho que era muito mais do que qualquer um de nós esperávamos. Eu lembro que quando eu comecei, o canal não tinha nem chegado ainda a 4.000 pessoas. E agora nós já estamos aí batendo quase os 37.000 ou mais, que eu não olho todo dia esse número, se eu estiver falando errado, corrijam aí nos comentários, mas é uma oportunidade maravilhosa de nós termos também retorno da comunidade, tá bom? Um beijo grande, vem aí Caminhos do Espiritismo, gente, muito feliz, muito agradecida por estarmos juntos, um beijo grande e paz e bem a cada um de nós.